Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então começar o nosso webinar aqui sobre as melhores práticas no processo de vendas, da prospecção ao fechamento. Então, vamos falar bastante sobre vendas, sobre funil de vendas, sobre prospecção, sobre qualificação. Meu nome é Paulo Kriser, eu sou CEO e cofundador da Econodata. A Econodata é uma plataforma de prospecção B2B focada em ajudar os clientes a venderem mais por meio da prospecção ativa. A gente faz isso por meio de uma plataforma, de prospecção B2B, onde você pode, selecionando por diversos filtros, selecionar empresas que se adequam ao teu público-alvo para então trabalhar essas empresas, obter dados de contato e vender para essas empresas. Fazendo uma breve descrição aí da Econodata, a gente foi investido pelo Grupo Telefônica, por meio da Wire, que é o braço de Venture Capital da Telefônica. Isso foi em 2013. Isso ajudou muito a empurrar a empresa, a fazer a empresa crescer, né? Em conjunto com a Wire, a gente recebeu investimento do Startup Brasil. E logo depois disso, quando a gente começou a escalar, a gente participou de 2 programas da Endeavor, 2 programas de scale-up da Endeavor, que a gente foi selecionado, a gente conseguiu passar, por uma régua ali, tem 100 empresas que já estão escalando para participar desses programas, e a gente já estava num ponto de crescimento X, permitiu a gente participar dos programas da Endeavor, um aqui no Rio Grande do Sul e um em São Paulo, em conjunto com o Santander. Hoje a Econodata conta aí com uma carteira de clientes aí de quase 250 clientes, incluindo contas como LinkedIn, Google, nós conquistamos o Google no início do ano, Mastermark, Multirisco e diversos outros clientes. Então, realmente uma base muito grande. Então, esse é um rápido histórico da Econodata, só para vocês conhecerem um pouquinho. E hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, Leandro Secato, da S-Mark, que vai... Então, Leandro, se apresenta aí para o pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Paulo, obrigado pelo convite. Aí. É um prazer a gente estar fazendo esse webinar com vocês. Bom, eu sou CEO aqui da S-Mark. A gente trabalha com uma plataforma de CRM e a empresa mesmo, a S-Mark, já está há 20 anos no mercado e a gente vem se reinventando, né? A gente vem de uma época em que o mercado de software no Brasil meio que se vendia sozinho e de uns tempos para cá, de uns anos para cá, a gente sabe a concorrência que tem sido e a S-Mark, eu digo assim, ela passou a atuar no mercado como uma startup. Então, toda a credibilidade que a gente já tinha conquistado no mercado, com várias empresas aí de referência pelo Brasil, principalmente mais para o sudeste, região ali de São Paulo e Rio, a gente conseguiu agora atuar de uma forma bem mais agressiva e a experiência da plataforma, assim, com essas empresas, tem nos servido muito de referência para avançar, né? O S-Mark, a proposta de trabalho dele, a proposta de valor é que seja uma solução que entre na empresa, dê condições de estruturar o processo comercial de uma forma fácil, porém muito sólida, que ele traga um modelo de gestão com transparência para os gestores e coloque uma assertividade maior no processo de venda. Então, com isso, a gente tem conseguido entrar em empresas que muitas vezes já têm todo um processo desenvolvido, mas a gente entra com algo enxuto, objetivo, com os indicadores que se precisa para traçar o dia a dia, para dar poder de gestão, e, ao mesmo tempo, de certa forma, ir transformando a equipe comercial num gestor da sua própria carteira. A gente entende muito que o potencial do vendedor, ele passa realmente a fazer diferença na empresa quando ele começa a ter olhos de gestor. E desenvolver essas habilidades nele, essas competências, faz parte da nossa solução como um todo. Eu entendo assim, que a gente não entrega só um software para o cliente, a gente entrega um software, uma solução de TI que vem por trás com todo um apoio da nossa equipe de CS, que busca ir desenvolvendo as melhores práticas na equipe e levando todos os resultados, as formas, as metodologias de trabalho que a gente vê nas empresas, a gente vai procurando difundir isso, de forma a ir trazendo uma maior assertividade nas vendas. Legal, bacana. Também obrigado aí por aceitar o nosso convite, Leandro. A gente está batendo esse papo, vai ser muito bom, vai ter uma boa interação aí. Deixa eu falar um pouco da dinâmica, como é que vai ser, né? A gente vai ter algumas perguntas, então eu vou fazer algumas perguntas para o Leandro aqui, vou entrevistar ele.
vamos conversar sobre diversos assuntos, funil de vendas, spin selling e diversas coisas. Então, vou fazer essas perguntas para o Leandro. Depois inverte, aí o Leandro que vai me metralhar, vai fazer algumas perguntas aqui para mim, para eu responder. E aí, no final, a gente vai ter a oportunidade de quem está nos assistindo fazer perguntas ali pelo YouTube, onde a gente vai ler essas perguntas e vai responder. Então, vai ser em torno de 20 minutos, 20, 25 minutos de perguntas para o Leandro, depois 20, 25 minutos de perguntas para mim, e aí o resto do tempo, ali 10, 15 minutos de perguntas da audiência para a gente responder. Tá? Então, vamos começar a metralhar o Leandro, né? E vamos começar a falar sobre funil de vendas, né? O funil de vendas ele é uma parte fundamental do processo de vendas, né? Porque ele define a forma como os leads vão fluir ao longo do tempo, né? E define os diversos estágios pelos quais esses leads vão passar na jornada de compra. Como é que a SMARC estrutura esse funil de vendas, né? Que etapas são utilizadas e quais os critérios, quais os gatilhos são utilizados para definir a passagem do lead de um estágio para o outro estágio dentro do funil? Legal. Paulo, eu vejo assim nas empresas que o pessoal às vezes trabalha com diversos indicadores, diversas planilhas, diversas formas de gestão, mas no final das contas, quando a gente vai olhar para o processo comercial, a gente sempre entende que o principal componente, o principal instrumento de gestão é o velho e bom funil de vendas, né? Então, ali, se a gente tiver um funil de vendas que ele define exatamente como é a venda daquela empresa e a gente consiga identificar através dele o que realmente é um negócio que está avançando, né? A gente começa a ter alguma medida de sucesso para saber se a coisa está andando no caminho correto ou não. Eu vou mostrar para vocês um funil de vendas que eu tenho aplicado na maior parte dos negócios e que a gente utiliza aqui na empresa. Tá? É claro que sempre precisa de alguma adaptação, né, com alguma particularidade, mas eu cheguei à conclusão que esse modelo que a gente tem utilizado é o que mais se adapta, mas na maior parte das empresas, principalmente de serviços, tá? Que é o mercado onde a gente atua mais. A gente trabalha muito aí com o mercado de facilities, de segurança patrimonial, plano de saúde, TI. Então, são empresas que trabalham com contratos de recorrência. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, que aí eu acho que vai ficar mais claro para entender. Apareceu aí, Paulo, na tela? Tá vindo, apareceu. Tá, legal. Deixa eu tirar aqui esse... Olha só, gente, como é que a gente tem formatado o nosso funil de vendas? Primeira coisa, vocês estão vendo essa etapa lá em cima, que é a triagem, né? E ali à esquerda tem a descrição. Então, a triagem é um estoque de leads, né? Então, vamos supor que a gente tem lá na ponta, né, no marketing, a solução da Econodata trazendo os leads para a empresa, né? E os leads que chegam através de outras campanhas, do Google Ads, seja o que for. A gente define aqui na SMARC que o vendedor, o pré-vendedor, melhor, ele sempre tem que ter um volume mínimo de 60, em torno de 60 leads nessa etapa. Então, os leads que estão dentro de triagem são aqueles onde o pré-vendedor vai pescar, né? Então, quando ele não tiver mais leads para trabalhar naquele dia, ele vai buscar em triagem. Até a gente pode imaginar uma situação assim: começou uma pessoa nova a trabalhar de SDR na empresa. Eu vou colocar 60 leads para ela em triagem, são leads pré-qualificados que eu tirei lá, por exemplo, do próprio Econodato, de outras fontes. Quando esse pré-vendedor, o SDR, ele começa a trabalhar, a fazer os contatos, e aí eu estou falando em cold call, tá? Então, a gente trabalha muito cold call aqui e a gente entende que é onde a gente consegue atacar o mercado que realmente vai fazer mais sentido a usar a nossa solução. Vai ter mais resultado e vai ter um ciclo de vida mais longo com a gente. Então, quando o SDR começa a trabalhar, ele vai lá na triagem, ele vai pegar um lead, ele vai mover para essa segunda etapa, que é a etapa de qualificação, né? E nessa etapa, ele vai começar os contatos com a empresa. Então, vocês podem ver que a descrição aqui é: o consultor já iniciou os contatos com o lead, mas ainda não falou diretamente com o interlocutor, né? Sempre que a gente vai fazer uma cold call, a gente tem um caminho a trilhar. A gente tem que chegar lá, por exemplo, no nosso caso, é o gerente ou o diretor de vendas.
né? Então, até eu chegar nesse gerente, cara, eu vou passar por secretária, eu vou passar por vendedor, vou passar por marketing. Só que eu só vou realmente partir para o ataque quando eu chegar no meu interlocutor. No meu caso, é o gerente de vendas. Nesse caso, se eu fosse o SDR, eu já moveria esse lead para a etapa de apresentação, né? Então, aqui diz, ó, o consultor ou SDR já está falando com o interlocutor desejado para identificar uma oportunidade e tratar da apresentação de serviços. Por que essa diferença aqui? O que acontecia, Paulo? Quando a gente tinha só essa etapa de qualificação e entendia que em qualificação a gente estava já qualificando os detalhes do lead, eu olhava para a etapa de qualificação, mas eu não sabia se meu SDR realmente chegou em quem ele deveria chegar. Cara, está qualificando, vamos supor, em qualificação ali tem 30 leads, 30 oportunidades. Cara, mas uma coisa é dizer que ele está ali, outra coisa é saber se ele já chegou em quem interessa. Então, no momento que eu fiz essa divisão aqui, ficou muito legal, porque eu consigo saber, em qualificação, o SDR está tentando, né, pegar alguma coisa. A apresentação, cara, ele já está falando com quem interessa. Então, aqui é que ele está naquela fase de apresentar a solução da empresa, e essa apresentação aí pode, para quem vende software, fazer uma demo, para quem vende serviços, um contrato de segurança patrimonial, por exemplo, um de plano de saúde, ele já foi fazer uma visita no cliente. Então, em apresentação, eu sei que eu já estou falando com quem interessa e eu já estou tentando avançar no processo. Sim, aí já passou pelos gatekeepers, né? Exatamente, já passou por ele, já passou por todas aquelas barreiras, né? Já passou pela velha secretária, telefonista pitbull, sabe como é que é? Então, aquela que foi treinada para bloquear o acesso, né? E aí eu sempre digo nos meus clientes, cara, às vezes a pessoa com quem, o número, o telefone para quem você tem que ligar, às vezes não é na área fim que você precisa. Às vezes você tem que ligar, por exemplo, a gente liga seguido para a área de vendas, porque sabe que é muito mais fácil conversar com um vendedor e ser transferido para quem interessa do que falar com o atendente lá do Disque 9 para falar com um dos atendentes, né? E esses tempos eu estava dando um treinamento num cliente nosso, que é um plano de saúde, estava lá conversando com os vendedores e eu falei disso da área de vendas. Pô, e tu vê, um plano, quando você vai vender um plano de saúde, você oferece para quê? Você vai falar com a área, normalmente, de RH ou diretoria da empresa. E aí eles disseram, cara, mas se a gente ligar para a área de vendas, que não tem nada a ver com o nosso público, com quem vai nos comprar, mas com certeza a área de vendas ela é uma área mais receptiva. Então, é muito mais fácil de você criar um vínculo, fazer um raporte com o cara, e aí sim ele te jogar para quem interessa. O vendedor sempre ele quer vender o produto dele. Qualquer um que liga para ele, não importa o que for, ele vê como uma oportunidade, né? Enfim, então esse é o momento da apresentação. No momento em que o vendedor, que o SDR chegou nesse interlocutor, no meu caso aqui, Paulo, né, na S-Mark, a gente vai fazer a transferência de bastão para o vendedor nesse momento. Então, o vendedor faria parte da apresentação. É como se o SDR fizesse a metade dessa etapa e o vendedor fizesse a outra metade. Isso até poderia ser dividido em duas etapas no funil de vendas. Mas como eu olho para o funil como o estágio em que a venda está avançada, não interessa para mim se tem uma, duas, três pessoas participando ali, fazendo uma parte daquela etapa. Interessa que eu já estou falando, né, com o interlocutor desejado. Mas a passagem de bastão do SDR para o closer é feito dentro da etapa de apresentação? Dentro da apresentação, exatamente. A gente não, aqui nesse Mark, a gente não muda o funil de vendas quando passa o bastão do... Ele fica em apresentação, porque o SDR, pelo menos a gente tem trabalhado até então assim, a gente desenvolve o SDR para que ele tenha competência de falar o suficiente da solução, mas em um nível mais superficial, para quando cair para o closer, né, para esse cliente ele já se sentir, ele sentir que está falando com uma empresa que conhece o negócio dele. Entendeu? Porque isso faz com que a gente diminua a taxa de no-show, né, que esse cliente, esse lead, ele já chega mais preparado. Bom, no momento, claro que aí depois tem os detalhes do software, né? No nosso caso, como é que o S-Mark vai avisar, né, o closer que entrou um lead para ele. Aí é uma questão mais técnica.
Mas, no momento em que o closer pegou o lead, né, começou a trabalhar essa oportunidade de apresentação, vai chegar um momento em que ele vai evoluir para a parte comercial, né? Viu que faz sentido a solução, investigou, aí depende do produto ou serviço que você vende. Cara, começou a tratar de proposta, para mim é negociação, sabe? Está avançando o negócio, já está discutindo condições comerciais, continua sendo negociação. Não entregou a proposta formal, mas já está lá na mesa falando de valores, é negociação. Tem clientes que eles optam por definir uma etapa de uma pré-proposta para uma negociação realmente quente. Porque se você pegar empresas de facilities no mercado, eles trabalham muito em cima do bid. O bid é o momento em que uma empresa abre uma espécie de uma cotação de preços, de uma licitação. Então, assim, a empresa tal lá, Nestlé, vai abrir em novembro o bid para contratos de refeições coletivas e facilities, né? Então, nesse momento, o próprio cliente ele começa a pedir muita cotação de preço para o mercado. E aquela cotação que a gente sabe que, assim, cara, ele vai ocupar um tempo da tua área comercial, da tua área, muitas vezes uma área de precificação específica, e é um tempo que você sabe que é perdido, que você, quando você conhece bem o mercado, você sabe quando o cliente quer comprar ou ele só está usando o teu tempo ali, ele só quer uma proposta para juntar com as outras, né? Então, eu tenho muitos clientes que eles têm uma pré-proposta pronta para esses casos, que é só uma participação fria no bid, né? Ele vai entregar. Agora, se realmente evoluir, opa, aí sim nós temos uma etapa de negociação que a gente quer destacar. Eu quero saber quando o meu closer ele está simplesmente participando de uma negociação que não é garantida, é só uma participação fria no bid, ou ele realmente está falando com um cliente que está a fim de evoluir com ele. Bom, e aí a gente tem uma fase que a gente chama de contrato, né? Que a gente poderia chamar também de aceite verbal. Esse é o momento em que o cliente disse, cara, nós vamos fechar negócio. Pode não ser nesse mês, pode ser outro, mas ele expressou isso. E por que eu quero isso destacado no meu funil de vendas? Porque, assim, quando eu analisar o funil de vendas da minha equipe, eu quero saber o que os meus vendedores estão tocando só na fase de negociação e o que realmente está quente, o que está aquecido, que é a fase de contrato. É aqui que o gestor, o CEO, ele tem que entrar junto com o vendedor, né? Então, esse olhar na fase de contrato, para mim, é fundamental. É aí que a coisa acontece, que a gente realmente começa a ter uma expectativa do que a gente vai fechar de negócio nas próximas semanas. Legal. Então, essa aí é a estrutura que a gente tem adotado. Mas, cara, não pode ser rígida a estrutura. A única coisa que eu procuro salientar para o pessoal é o seguinte, ó, a gente entra com esse mark com essa formatação aqui. Daí a gente vai levar uma discussão lá para adaptar para ele. Só não coloca atividade no teu funil de vendas, né? Não começa a colocar assim, tem gente que coloca primeira visita, segunda visita, tem gente que coloca cliente quente, cliente frio. Puxa, cliente quente, frio, de que ponto de vista, né? O que está indicando se está quente ou está frio? Então, a gente tem que ter uma coisa bem objetiva, assim, e esse entendimento dessas etapas, ele tem que estar muito claro entre a equipe comercial e os gestores, né? O gerente de vendas, porque quando o gerente de vendas for cobrar da equipe os resultados ou for analisar o funil, cara, o que é apresentação é apresentação. Negociação, essa descrição aqui tem que estar muito clara, sucinta e alinhada entre a equipe. Legal. Não, e outra coisa importante também que o funil de vendas ele pode variar de empresa para empresa, né? Ele tem que ser flexível e se adaptar às necessidades de cada empresa. Cada empresa pode ter uma necessidade diferente, de etapas diferentes, né? O nosso Claro. na Econodata, por exemplo, ele tem algumas coisas semelhantes com de vocês, mas tem coisas que são diferentes por necessidades específicas nossas, né? Então, não existe, digamos assim, um funil de vendas correto, né? Existem diversos funis e cada um se adaptando às necessidades de cada empresa, né? O funil de vendas, ele espelha um modelo de gestão. E o modelo de gestão, cada gerente, cada diretor tem um modelo, uma forma como ele faz a gestão na cabeça dele, né? Agora, tem modelos que a gente entende que são mais eficientes que outros, mas também tem muito a ver com a maturidade,
não maturidade de melhor ou pior, mas assim, ó, o momento daquela equipe, sabe? Às vezes você tem que estar olhando muito mais para a atividade do dia a dia, se foi feita a atividade, do que para um funil de vendas. Então, eu acho que com a maturidade da equipe, é como um time de futebol, cara. Quando tá o técnico, o capitão, todo o time jogando junto, você começa a trabalhar com um nível mais estratégico no funil de vendas. Legal. Bacana, acho que tá bem explicado aqui. Acho que conseguimos trocar uma bela ideia sobre funil, né? E agora, uma questão importante na área comercial, né? Volta e meia surge dúvida, é saber quando expandir a equipe, quando contratar gente nova, né? Como é que a gente pode fazer para saber se o vendedor está dando conta do pipeline atual ou se faltam negócios no pipeline? Né? Como saber se o time está fazendo o que precisa ser feito e quais as métricas que a gente pode utilizar para acompanhar isso, para ajudar a gente a tomar esse tipo de decisão? Uhum. Quando eu penso assim, 10 anos atrás, né, numa área comercial, eu me lembro de um cliente nosso, era uma empresa de TI, né, que ele, lá em São Paulo, o gerente ele ficava numa sala, num canto, uma sala assim de vidro, no meio tinha uma recepção e no outro lado tinha a área comercial, né? E esse gerente ele fazia a gestão daquela equipe todo através de planilhas e uma coisa à distância, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ligando com a pergunta que você me fez, né? Fazer a gestão de uma equipe comercial, ela tem que ser baseada em indicadores que vão mostrar se que vai deixar claro se a coisa está realmente sendo feito o trabalho pela equipe de vendas, mas a gente não pode ter essa distância de uma sala para outra, né? Falando assim, dando esse exemplo, entre um gestor e uma equipe comercial. A gente precisa, primeiramente, de uma participação, de uma proximidade entre esses dois atores, né? Equipe, vendedor e o seu gestor. Agora, ali eu vou conseguir acompanhar o dia a dia, a dinâmica da equipe. Agora, se eu tenho 10 vendedores, é uma coisa. Se eu tenho 2 vendedores, eu posso ir ali no dia a dia, eu vou conversando, é muito mais fácil. Mas qual é a primeira métrica que a gente utiliza para saber se o cara está dando conta da equipe dele? O velho e bom follow-up, né? Então, no CRM, a gente tem toda a nossa lista de atividades de follow-ups que tem que ser feitas. A primeira coisa é o seguinte, eu tenho lá na solução um quadrinho que eu chamo de fique de olho, né? O fique de olho vai dizer quantos contatos o Paulo tem para fazer naquele dia, né? Cara, tá dando conta? Olha, tem 30 contatos atrasados. 30 já não dá. Se fosse 10, eu entenderia que pode ter ficado alguma coisa do dia anterior. Então, isso é um primeiro parâmetro. Isso aí já me deixa meio, né, preocupado. Bom, vamos ver o que mais os outros indicadores do vendedor. Aí eu vou olhar para indicadores de atividades, Paulo. A gente costuma colocar para o nosso SDR, uma meta de agendamento de reunião exploratória, né? O que é a reunião exploratória? É aquele momento em que o SDR vai conseguir falar com o cliente, né, o lead, lá naquele meu exemplo era o gerente de vendas, ele vai marcar uma reunião para o especialista, que é quem vai aprofundar. Então, a meta do SDR é o agendamento, cara. Ele tem que entregar lá 40 agendamentos no mês. A meta do meu closer, né, do meu vendedor, é a execução dessas exploratórias. É aquela reunião que ele vai fazer com o cliente a ponto de desenvolver todo o cenário de dor, implicação, solução, para ele fechar. Então, cara, se o meu SDR não está entregando os 40 agendamentos, se está muito abaixo, putz, já é um sinal que ele não está dando conta do recado, né? Como você me perguntou. O outro aspecto que eu olho é o volume de negócios no funil de vendas dele, né? Então, quando a gente tem uma equipe de 10 vendedores, você já sabe quantos clientes cada vendedor consegue dar conta, né? Então, tem empresa que é um negócio de muito, quando a relação de venda ela é muito intensa, ela é uma venda muito mais construtivista, a gente sabe que vou vender um contrato lá de 5 milhões, porra, eu vou ter um volume bem menor de leads na minha carteira, né? Então, se o meu lead, se o meu SDR, por exemplo, ele está com contatos atrasados,
ele tem um número 50% menor de leads ou oportunidades no funil de vendas dele. Cara, tem alguma coisa errada. E ele ainda não está batendo a meta. Então, eu acho que se a gente olhar para esses 3 indicadores, já vai nos dar uma grande resposta. E um outro que eu gosto muito, Paulo, é o número de oportunidades que foram abertas no período. Então, eu coloco tudo isso no dashboard, um gráficozinho lá, o fique de olho o que está atrasado, o tamanho do funil de vendas dele, a meta e quantos negócios ele abriu naquele período. E esse negócio que ele abriu pode ser assim, ó, quantas oportunidades ele tirou lá da triagem, que é o estoque de leads, e trouxe para a qualificação, que ele efetivamente começou a trabalhar. Legal, eu acho que com essas métricas aí dá para acompanhar bem, para ver se o SDR ou mesmo o closer estão conseguindo dar conta do recado e fazer o que tem que ser feito, né? E acho que por isso consegue se tomar as decisões de até se contratar mais pessoas. Exato. E, cara, tinha uma época, né, em que o vendedor que ficava sempre na rua, entrando e saindo, e sempre no telefone, parecia que era o cara que estava dando resultado. E hoje em dia, cara, você olha para o número, né, você vai ver, não está dando conta do recado. Ah, mas ele está sempre na rua, ele está sempre no telefone. Cara, mas tem alguma coisa errada. Você está fazendo o seu papel de gestor, você está fazendo um coach das ligações, você está olhando realmente a qualidade do lead que o teu vendedor está trabalhando, né? Então, tem que ter essa... Grande parte do papel aí, do desempenho da equipe comercial é do gestor, cara. Não adianta. Legal, bacana. E vamos falar sobre uma metodologia aí que muita gente fala e que é bem interessante, muita gente utiliza, que é Spin Selling, né? Que é uma metodologia com foco na solução, em fazer as perguntas certas para conseguir se vender mais. Como que pode se aplicar o Spin Selling na prática? Fala um pouco mais sobre o conceito do Spin Selling, o que ele é, né? E como é que a gente pode estar utilizando ele na prática. O Spin Selling é uma metodologia de mercado que foi criada pelo Neil Hackham, se não me engano assim sobre o nome dele, e que fala muito do... Ele define questões, perguntas que têm que ser feitas de forma que você aumenta, você faz a pergunta certa para aquele cliente, já tendo uma ideia da resposta que você vai ter, e aí você leva a solução para ele, né? Então, são aquelas perguntas, o SPIN é a situação, né? Entender quem é o cliente, as razões que levam ele a comprar, o problema que se tem, né? Que a gente vai tentar dizer, olha, no mercado atual seu, Paraná, costuma acontecer tal e tal situação. E aí vem a implicação. Tal situação acaba gerando problema X, Y, Z. Né? E aí a gente vem com a solução. Então, a gente segue aqui, Paulo, não o detalhe do detalhe do Spin Selling, mas a gente fez uma adaptação para a nossa realidade que tem funcionado bem. Mas ela tem funcionado bem, principalmente na ligação de cold call. Isso que eu acho legal, sabe? Porque quando a gente vai fazer uma ligação, esses dias até eu encontrei uma gerente comercial de um cliente de longa data nossa no aeroporto, e ela me disse assim, Leandro, eu não sei o que eu faço mais com a minha equipe comercial. Elas não conseguem agendar mais nada. Aquele pitch que a gente usava no passado, hoje em dia não dá mais certo, né? E isso tem acontecido. Então, a gente entende que se a gente pegar um conceito do Spin Selling e aplicar numa ligação de 2, 3 minutos, de uma forma bem feita, a gente vai conseguir avançar para o próximo passo. Né? Uhum. Traduzindo, vou te dar aqui o nosso exemplo. Por exemplo, quando a gente liga para um cliente, a primeira coisa que a gente procura nos primeiros 30 segundos é criar uma identificação com aquele cliente. Por exemplo, uma empresa de plano de saúde. Oi, fulano, Paulo, a gente trabalha com plano de saúde, etc e tal, a gente aprende algumas empresas, X, Y, Z, e a gente tem visto que essas empresas têm tido uma dificuldade assim, assado, para lá. Então, a gente cria uma identificação para ter uma referência, para ele sentir que alguma autoridade na gente, se ele não nos conhece, e a gente já fala de uma dor, né? Pô, cara, se você fala para o gerente comercial do crescimento abaixo do esperado, todo mundo tem. Ele pode até estar batendo a meta, mas aquele papo, estou batendo a meta também, não existe. Se está batendo a meta, ele quer crescer mais. Ele sempre sabe que está deixando algum dinheiro na mesa. Né? Então, eu acho que a primeira etapa é trazer uma dor, um problema para a mesa. Né?
o próximo momento, né, usando já os conceitos do Spin Selling, é eu mostrar, cara, qual é o prejuízo que você vai ter, qual é a implicação desse problema que você tem na tua empresa, né? Puxa, isso aqui vai fazer com que você tenha uma rotatividade maior, um turnover da tua equipe, vai ter uma insatisfação geral, você está perdendo contratos, né? Você está tendo um churn alto. Então, eu trouxe uma dor, falei de um problema que a gente vê que o mercado tem, e aí eu entro na solução. Como é que a gente tem resolvido? Mas, cara, eu estou falando de uma ligação telefônica, eu estou aplicando o SPIN em 2 minutos. Né? Eu tenho 30 segundos para ganhar a atenção dele. A partir daí, se eu passar os primeiros 30 segundos, eu vou poder aprofundar um pouquinho. Né? Isso já contando que os 2 minutos é para passar dor, implicação e solução. E aí sim, quando virou 1 minuto de ligação, é que eu posso discorrer mais em cima da minha solução. Sim, então, aí o cara já comprou a ideia, né? Ele criou uma relação de confiança contigo, ele te vê, no mínimo, com alguma autoridade, porque ele viu que você conhece o problema dele. Isso tem que estar muito mais claro, muito claro assim, para o SDR, sabe? A gente até essa semana eu colei umas folhas dessas de flip chart nas paredes aqui, escrita à mão, bem à vontade, mas é para deixar, sabe, a informação exposta, para a pessoa chegar ali, poder riscar, poder participar. Então, isso é uma sugestão que eu dou para o pessoal, né, nas empresas. Cara, expõe a informação. Quando você discutir com o teu vendedor, com a tua equipe, vai lá, fez uma reunião para discutir um modelo de gestão, escreve, cola nas paredes, né, para essa informação ficar à vista, realmente. Uhum. Legal, bem bacana. E uma outra questão importante, né, até falando dentro do funil também, é a passagem do negócio do pré-vendedor para o closer. Né? Quando a gente especializa a equipe de vendas, a gente acaba tendo que ter esse momento de passagem de bastão do negócio do pré-vendedor para o vendedor. Né? Isso normalmente gera até algum atrito na venda, né? Necessariamente, porque você está passando o negócio de uma pessoa para outra. Qual é a melhor forma de fazer isso? Qual é o melhor momento de se fazer essa passagem de bastão? Olha, eu acho assim, a primeira coisa, o pré-vendedor, ele só passa para o vendedor se aquele lead estiver dentro, né, dos parâmetros que foram combinados, né? Se ele tem fit, se ele tem um número, sei lá, se eu estiver falando de um contrato de segurança patrimonial, cara, eu estou tratando com uma empresa que tem 20 pessoas na área de segurança, esse é o número mínimo para eu passar para o meu vendedor. Tá? Então, são parâmetros. Estou entregando alguém com fit. Segundo ponto, o SDR tem que ter falado com o interlocutor. Não dá para passar para o vendedor, né, fazer o trabalho de ir atrás do interlocutor. Ele tem que entregar alguém de autoridade. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa dentro desse ponto, Leandro. Às vezes acontece de quem está avaliando a solução não é o interlocutor, é um analista, mas que foi delegado pelo interlocutor para fazer essa avaliação. Sim. Tá? Mas ele não é o tomador de decisão, mas é ele quem está avaliando. Como é que vocês tratam esse caso dentro desse marco? Porque isso acontece muito aqui com a gente, e aí a gente acaba passando para o vendedor, o analista, que não é o interlocutor. Não, aí tem que fazer o seguinte, ó. A gente pergunta nesse teu exemplo para o analista, assim, cara, olha só, vamos marcar esse nosso bate-papo com o nosso especialista, com o nosso consultor que conhece bem o teu negócio, ele vai poder aprofundar toda essa conversa que a gente teve e entender mais detalhes da tua operação. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, aí na tua empresa, além de você, quem vai participar desse processo decisório caso a gente evolua? Daí o lead vai dizer, não, vai trabalhar o meu dia, vai atuar junto ao meu diretor, ele que me delegou essa tarefa de trazer uma solução. Ah, legal, perfeito. Olha só, então quem sabe a gente aproveita, já que a gente vai unir as pessoas corretas, né, as pessoas mais que conhecem o assunto, tem como a gente trazer o teu diretor junto para essa reunião com o nosso especialista? Né? Isso é super delicado, sabe? Porque, cara, é como se você estivesse tirando um pouco da autoridade do cara que te ligou.
Exatamente, dando um bypass nele. Então você tem que. A pergunta é: além de você, não é quem vai decidir, é além de você, quem mais vai atuar nesse processo decisório? Né? Eu acho que se a coisa for feita assim com sinceridade, deixando claro, até porque, cara, o tempo é escasso para todo mundo, eu acho que rola legal. Mas é muito comum o lead dizer o seguinte, no teu exemplo, o analista dizer assim, Paulo, olha só, o meu diretor vai participar, mas nesse momento ele pediu para eu olhar as soluções e eu vou Exatamente. levar o reporte. Cara, aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O diretor, Não naquele tem. momento, não quer participar. Não quer. Ele delegou totalmente a função de avaliação para o analista dele, então não tem o que fazer. Eu já vi pessoas, gerentes de venda, dizendo assim, não, eu não vou para a reunião se não for com o cara certo. Cara, bom, hoje em dia, né, a gente sabe que tem que ter todo um desafio para a gente trazer leads qualificados, chegar numa empresa que tem o fit realmente. Então, você vai ter que fazer 2 reuniões. O resumo é essa. Vai ter que fazer uma com o analista e outra depois com o diretor, não adianta. Tá bem. Tá legal. Bom, acho que fechamos as perguntas aqui, um bom bate-papo aqui, consegui esclarecer até algumas dúvidas pessoais aqui que eu tinha. Agora é a tua vez de me metralhar. Beleza, eu montei algumas perguntinhas aqui que eu queria te fazer, Paulo. Cara, tem essa primeira aqui, para quem está bastante tempo na área comercial, né, sabe que isso acontece, está na cabeça de muito dono de empresa. Tem muito né, diretor, dono de empresa, que ele acha que o vendedor ele tem que fazer tudo. Eu não pago esse cara só para pegar o filé mignon, ele tem que ir lá, tem que caçar o lead, né? Tem que ser uma espécie de faz tudo. Ele capta lead no mercado, ele agenda, ele faz a proposta comercial, ele fecha, ele faz tudo, né? Quais são os riscos, né, que você vê nesse modelo assim, que eu chamaria até de jurássico na maior parte das vezes, em alguns casos não, mas quais os riscos de esperar de um vendedor todas essas competências para fazer todo o processo comercial de 0 a 100? Legal, legal. Essa ideia do vendedor faz tudo, ela é bastante antiga, né? E acaba impactando muito na questão de produtividade, né? Porque o vendedor faz tudo, ele acaba tendo que prospectar e criar lista, qualificar, né? Fazer pré-venda e aí fazer fechamento também. E o vendedor, o foco do vendedor normalmente é o fechamento, é fazer a venda em si. Para isso que ele é pago, né? E normalmente vendedores têm salários maiores, por exemplo, do que um pré-vendedor, né? Então você está utilizando um vendedor em outras áreas, em atividades mais operacionais que não a venda, acaba sendo um desperdício de tempo e dinheiro. Então, como você comentou, quais os riscos, né? O risco é se perder tempo, perder dinheiro e se perder produtividade, porque o vendedor faz tudo, vai acabar fazendo tarefas operacionais das quais ele não deveria estar se envolvendo, né? Então, porque o foco, ele é especializado, ele é treinado para vender. Então, é isso que ele deve estar fazendo todo o tempo, né? Ele não deve estar criando lista, ou estar fazendo prospecção, ou estar fazendo pré-venda. Então, ele tem que ser focado em vender. E aí, com isso, se mitiga esses riscos. Então, eu acho essa ideia do vendedor faz tudo, que nem você comentou, bastante jurássica, né? E o próprio Aaron Ross, né, no livro dele, Receita Previsível, diz que você deve especializar a equipe de vendas assim que possível, por menor que ela seja. Então, se você tiver 2 pessoas, já cria um vendedor e um pré-vendedor, justamente para dividir essas funções e mostrando o quão importante é não ter o vendedor faz tudo, né? Eu mesmo, na Econodata, eu comecei vendendo, né, a equipe era muito pequena e eu queria aprender a vender meu próprio produto. Então, eu dividia o meu tempo entre venda e pré-venda, né? Mas eu não era, digamos assim, um vendedor faz tudo, porque eu dividia a minha agenda entre venda e pré-venda, eu conseguia dividir essas funções. Então, eu acho muito importante ter essa divisão, essa especialização muito clara, assim. E o Aaron Ross diz isso, ó, especializa
desde o início, porque vale a pena, você tem um ganho de escala muito importante. E aí a gente entra nas especializações, né, na figura do pré-vendedor e de que especializações a gente pode ter na pré-venda, né? E a gente tem, que nem foi muito falado aqui, o SDR, que é o pré-vendedor, é o cara que é responsável pela qualificação dos leads, ou seja, por fazer as perguntas certas e entender a dor do lead, né, para ver se realmente há um potencial de compra aí, ver se realmente o lead tem interesse em continuar com a negociação. Então, essa função do SDR. A gente tem o BDR, que, digamos, é um SDR para prospecção ativa, é o pré-vendedor que vai fazer prospecção, que vai realmente atrás dos leads por meio da prospecção ativa. E a gente tem uma figura nova aí, que adora uma sopa de letrinhas, né, Leandro? Que é o LDR, né? Que é o List Development Representative, que é o cara que vai só criar lista. Ele vai criar, higienizar e limpar a lista e deixar a lista correta, desculpa, a lista correta para o BDR ou para o SDR trabalhar. Então, a gente mostra a importância da especialização do time de vendas, né? Não só em pré-venda e fechador, mas também as diversas especializações dentro da pré-venda, mostrando como isso é importante e tirando essa imagem do vendedor faz tudo, né? Acho que mostrando de que realmente não é o melhor caminho ter uma função que faça tudo. É como você subutilizar um recurso, né? Porque o cara tem uma capacidade, o vendedor, de a competência técnica de fazer um processo mais avançado. E você está aí com mais senioridade, e você está querendo usar ele para um processo que não precisaria de tanta senioridade, né? Então, Exatamente. não faz sentido. Porque o processo de fechamento, né, e de negociação, que nem você comentou, ele envolve mais senioridade, ele precisa disso, a pessoa precisa ser mais experiente, né? Então, esse é o foco do vendedor, é o que ele faz de melhor, é o fechamento e a negociação. E aí, utilizar um cara que consegue fazer isso em outras funções mais operacionais, como qualificação, realmente está subutilizando o especialista, subutilizando essa pessoa, né? E você não vai ter, vai ficar mais difícil de cobrar resultado, né? Porque imagina, se a gente quer ter uma meta, por exemplo, no exemplo que eu dei de agendamento de reuniões exploratórias e uma meta de execução, pô, vou ter que cobrar as duas metas dele, né? Agenda, não estou conseguindo agendar porque eu estou fazendo muita visita, muita call, ou vice-versa, então não dá, tem que ser separado. E essa divisão que você falou, pelo que eu entendi, os dois primeiros, a divisão do pré-vendedor, o primeiro é o que pega o lead inbound, né? O lead que cai na empresa. E Exato. o segundo, BDR, né? É o que vai pegar, que vai fazer uma prospecção em cima de um lead outbound, né? Exatamente. O SDR é responsável por pegar o lead que já veio, né, via inbound, que está vindo de forma passiva, e ele vai só qualificar esse lead. Então, essa é a função do SDR, do Sales Development Representative. E o BDR, ele vai atrás do lead, ele realmente vai fazer a prospecção ativa por meio de listas, né? Vai pegar esses contatos nessas listas e aí vai utilizar algum dos canais de prospecção, cold call, e-mail ou mesmo porta a porta, para ir atrás desse lead, né? De forma, digamos, mais intrusiva, né? Que é o prospecção ativa. Empresas que que vendem algum serviço que chegue no porta a porta, tem que ser separado isso, né? Porque você vai ter uma equipe de inside sales que vai receber o lead, né? O lead inbound, e vai ter um cara lá na rua que ele não pode se dividir entre o porta a porta e um trabalho dentro da empresa, né? Exato. É diferente. Paulo, e assim, falando em canais de aquisição de leads, né? O que você vê hoje assim que dá mais eficiência, que no caso da Econodata traz os leads com melhor fit, que vai ter mais possibilidade, mais probabilidade de uma taxa de conversão positiva? Legal. Sobre essa questão de canais de aquisição, tem um livro muito interessante que eu quero recomendar, que se chama Traction, né? Que ele fala dos 15 ou 16 canais de aquisição que existem que a gente pode utilizar para adquirir leads. Então, esse livro é fantástico, assim, recomendo para todo mundo, né? Mas aqui na Econodata, o que a gente usa muito, um dos canais é o inbound, o tráfego orgânico, vindo via SEO, né? Então, a gente usa muito esse canal inbound, né? E o grande problema do canal inbound é que você construir ele demora um certo tempo, né? Muita gente constrói a aquisição de leads inbound por meio de artigos no blog,
né, utilizando palavras-chave, enfim, para cair nas buscas do Google, né? Esse é um canal relativamente barato, o CAC dele é baixo, então a vantagem de ter um CAC baixo, mas a desvantagem é de demorar muito para dar resultado. Então, ele demora aí 8, 9 meses, realmente é um resultado mais demorado, né? Mas aqui na Econodata, o que a gente utiliza é o que a gente chama de SEO de cauda longa. Então, é um pouco diferente do inbound tradicional feito com conteúdo, né? O que a gente fez, nós temos uma base de dados com 20 milhões de empresas, então nós pegamos uma parcela dessas empresas, em torno de 4 milhões, e criamos páginas no nosso site para essas 4 milhões de empresas, páginas HTML, certo? Com dados dessas empresas, para quem quiser pesquisar, e subimos essas páginas no nosso site. Feito isso, a gente indexou essas páginas no Google, né? E aí permitiu as pessoas pesquisarem por essas empresas no Google e caírem na página da Econodata. Então, por exemplo, se você pesquisar S-Mark, tecnologia limitada, enfim, no Google, vai ter uma página da Econodata para S-Mark limitada com alguns dados da S-Mark, né? E isso a gente fez para 4 milhões de empresas. Isso gerou um acesso absurdo no nosso site. Hoje a gente está em torno de 1 milhão de acessos mês. 1 milhão? 1 milhão. Meu Deus! Essa estratégia foi incrível, né? Em função... Porque qualquer empresa que você pesquisar vai acabar caindo na Econodata, né? E a gente criou também páginas com listas de empresas, por exemplo, listas das empresas de tecnologia de Porto Alegre, lista das indústrias têxteis do Rio Grande do Sul, as várias combinações, né? Lista de indústria metalúrgica de São Paulo. Então, a gente tem todas essas páginas, e se você pesquisar isso no Google, vai acabar caindo na página da Econodata. Isso gerou muito tráfego para nós. Então, essa é a nossa principal estratégia aqui, que traz um tráfego inbound muito forte e que gera muito para nós. Tá? Então, esse é um canal de aquisição, mas ele é muito específico, apenas algumas empresas. Love Mondays é outra empresa que utiliza esse canal, né? O mais tradicional no inbound é utilizar conteúdo de blog para trazer acessos, né? Utilizando diversas palavras-chave. Né? Então, esse, digamos assim, é o inbound. Paulo, desculpa, você ia falar? Não, pode falar. Não, você estava falando em listas, né? E eu ia te perguntar, né? Tem muitas empresas aí no mercado que vendem listas prontas. A gente mesmo já comprou algumas aí. E você põe lá um KNAI, põe alguns parâmetros e recebe. E a gente já viu muito problema em muita lista, de chegar, inclusive, nome errado, o nome de um, e-mail de outro, né? Qual é a tua percepção, assim, em cima da qualidade dessas listas que são vendidas hoje no mercado? Essa é uma questão bem importante. O Brasil ainda está engatinhando em termos de qualidade de dados de lista. Nos Estados Unidos, esse mercado já está bem mais maduro. Lá a gente tem diversos fornecedores, Zoom.info, Hoovers, Dun & Bradstreet, que funcionam super bem. E aqui a gente está começando. Tanto é que a Econodata foi um dos primeiros players no Brasil a trabalhar com listas e plataformas de prospecção. Então, realmente tem que se ter muito cuidado. Assim. O que acontece muito em relação à confiabilidade, que você comentou, né, de dados corretos, enfim, é terem listas que não são confiáveis, aquelas adquiridas lá na Santa Efigênia, lá em São Paulo, né, que sabe-se lá de onde vem, muitas vezes tem dado roubado ali, tem informação que foi roubada. Então, tem que se ter todo um cuidado em relação à compliance, que é uma coisa que a Econodata cuida desde o início. A gente tem uma preocupação com compliance desde a criação da empresa. Então, você comprar uma lista dessas, assim, de empresas inidôneas, você está correndo riscos, né, de ter um processo jurídico, de ter alguma complicação dentro da empresa. Então, tem toda essa questão de compliance que tem que se tomar bastante cuidado, né? Então, esse é um ponto, né? Um ponto é o compliance. O outro ponto que você comentou é a questão da qualidade dos dados. E também, aí as listas, digamos assim, frias, vão ter uma qualidade mais baixa. Né? Então, tem que se cuidar o fornecedor para se ter uma qualidade boa dos dados. Né? E aí tem diversas coisas que a gente pode trabalhar. Inclusive, a gente fez uma pesquisa chamada A Verdade sobre os Dados, que a gente analisou justamente a qualidade dos telefones das listas. A gente pegou, se não me engano, foram 16 players, públicos e privados no Brasil,
A gente pegou amostras de dados de telefone desses players e nós ligamos para esses telefones para ver a qualidade desses dados. Então, a gente fez mais de 2.000 ligações para ver se esses telefones estavam corretos. Tá? Caramba! Foi um estudo bem legal que a gente fez. E aí, por exemplo, tem aquele site 102 Busca Online, sabe, das operadoras de telefonia, né? Que elas são obrigadas, por lei, a publicar os telefones dos assinantes delas, né? Então, na teoria, as operadoras de telefonia são detentoras dos números dos telefones dos assinantes. Então, elas têm que ter esses números atualizados, correto? Tem que estar certo. Então, a gente avaliou os números das operadoras de telefonia e o resultado foi bem surpreendente. A média das 5 operadoras de assertividade foi de 47%. A gente esperava algo em torno de 80, 90, foi 47%. Foi muito baixo. Né? Então, nem as operadoras de telefonia conseguem manter os dados atualizados. Né? E a média de toda a nossa base, de todo o estudo, foi de 40%. Né? A Econodata ficou em torno de 60%. Então, a média de mercado realmente é bastante baixa em termos de qualidade de dados. A gente está melhorando isso e o foco da Econodata é fornecer o dado com a melhor qualidade possível. Então, um trabalho que a gente faz aqui, falando nessa questão de qualidade de dados, é validação de telefones. Nós temos um robozinho que fica ligando automaticamente para telefones para ver se aquele telefone existe. Né? Então, isso ajuda muito a aumentar a assertividade. Né? Nós temos algoritmos também de validação de e-mails, de busca de e-mails, para ter o e-mail correto. Então, acho que esses são, respondendo a tua pergunta, esses são alguns pontos que a gente pode trabalhar para se aumentar a confiabilidade dos dados. Aí você falou nessa questão do número válido, já me remete para a próxima pergunta, né, que eu ia te fazer, que é sobre a taxa de conversão, né? O que você entende que é um aproveitamento razoável nessa fase de qualificação? A gente aqui nesse Mark, quando a gente encerra um contato com o lead, um dos motivos é telefone inválido, número inválido. O outro é tentativas esgotadas. Quer dizer, tentativas esgotadas eu liguei 10 vezes, falei com algumas pessoas, mas não consegui avançar. Agora, o telefone inválido é um problema que ele toca a taxa de conversão na fase de qualificação para baixo. Eu queria saber, assim, qual é a tua percepção sobre uma taxa de conversão adequada, razoável, para essa mudança no funil da triagem, que eu chamo de triagem ali, para qualificação, né? O quanto a gente, para chegar, botei uma SDR para fazer lá uma lista lá de 100 empresas. Quantas dessas empresas seria razoável ele conseguir qualificar e entender que realmente a empresa tem perfil? Legal. Aqui na Econodata, a gente usa como primeira etapa no funil de vendas, né, o que a gente chama de MQL, que é o Marketing Qualified Lead, né? Lead qualificado pelo marketing, que acho que é o correspondente à tua etapa de triagem. Então, essa é a nossa primeira etapa. Depois a gente tem uma outra etapa chamada SAL, mas aí a que importa é a próxima é chamada SQL. A SQL é o Sales Qualified Lead, é o lead qualificado. Tá? Então, eu acho que é o que responde a tua pergunta. Então, uma taxa de conversão de MQL, de triagem, para SQL, para lead qualificado, né, a gente trabalha aqui com 25%. Então, 1 em cada 4 leads a gente consegue qualificar para venda. Tá? Além disso, indo um pouco além, do lead qualificado para o fechamento, a gente fecha 6,6%. Então, de cada lead que foi qualificado, para se obter um fechamento, eu consigo ter uma taxa de conversão de 6,6%. E o qualificado, ele é um SQL, né? Quer dizer, qualificado para venda, mas não necessariamente ainda se conseguiu uma aproximação com ele, né? Com o interlocutor. Não, conseguiu. O SQL, para nós, é o lead qualificado em que se conseguiu essa aproximação com o interlocutor. Ele, digamos assim, está preparado para a venda, para se fazer uma demonstração e uma negociação. Então, é o cara já mais pronto assim. Legal, 6%, então. Estamos falando aí na faixa de a margem beirando os 10%, de cada 10 qualificados, um vai fechar. Exatamente. Legal. O Paulo, e como é que vocês estruturam essa etapa de qualificação, enriquecer base? Né? Como é que está esse processo aí? Na prática, como é que vocês fazem? Pega a lista lá da Econodata, transfere para o BDR, né? Como é que funciona? Legal.
Como é que a gente estrutura a qualificação, né? A gente tem SDR, a gente especializa o time de vendas aqui, e o SDR ele tem que fazer algumas perguntas-chave de qualificação. Então, ele tem que focar muito em descobrir a informação correta. Ele começa a preparar a venda, ele começa a envolver o lead na venda, então ele já é um pré-vendedor, né? Ele começa a etapa de venda ali, mas o principal é obter informações de qualificação. E essas informações que ele busca são informações como se o lead usa CRM, quantas pessoas ele tem na equipe de vendas, quantas pessoas na equipe de prospecção, né? Se já prospecta hoje, se já usa uma solução, quantidade de funcionários, enfim. Então, são essas perguntas que a gente usa para se fazer a qualificação. E a gente baseia essas perguntas e todo o processo de qualificação na metodologia BUNT, né? Que é Budget, Authority, Need and Time, né? Então, é ver se o lead tem dinheiro, se tem budget para comprar. Então, a gente tenta fazer perguntas cruzadas para entender se ele tem essa capacidade de orçamento para adquirir a solução. Authority, que é o que você comentou, né? Se é o interlocutor, se é o tomador de decisão, se é a pessoa que a gente tem que falar para conseguir fazer o fechamento. Need, se ele tem a necessidade e se a gente consegue atender a dor que ele tem, se a gente consegue solucionar o problema que ele tem com a nossa plataforma. E o time, se ele está no tempo certo para fazer essa aquisição, né? Então, é dessa forma que a gente estrutura a qualificação. E aí a gente põe alguns campos ali no CRM, definindo essas perguntas, e aí os SDRs respondem, né, essas perguntas ali naqueles campos, e aí a gente consegue avaliar e fazer o processo de qualificação assim. E aí o lead ele só passa de SAL para SQL quando ele atende esses critérios necessários de qualificação. Então, dessa forma que a gente faz esse processo de qualificação. Com isso aí você consegue botar uma assertividade muito maior no processo e aumentar a taxa de conversão, né? Porque só vai avançar quem realmente está seguindo os parâmetros de qualificação do lead ideal, né? Vamos dizer, aquele lead que é a cereja do bolo, é o cara que mais precisa da minha solução, que tem menor probabilidade de dar churn, de cancelar um contrato a curto prazo, né? Legal. O Paulo, e em relação ao cold call, assim, dando um pouquinho o teor da pergunta, do assunto, a cold call é um negócio, né, que ainda tem muita... ele é um tema ainda que gera muita resistência por parte dos vendedores, né? Então, fazer uma ligação do zero, abordar um cliente que não está me procurando, que eu não sei se precisa, né? Por que você acha que os vendedores são tão resistentes ao cold call? Tá, essa é uma questão bem importante, né? O cold call, ele acaba envolvendo muita resistência porque ele é mais intrusivo, né? Ele acaba envolvendo ali uma ligação que a pessoa não espera. Então, isso às vezes é chato. Então, o segredo da cold call é você conseguir fazer a ligação de uma pessoa que quer fazer a ligação e de uma pessoa que queira receber, que esteja com aquela dor, com aquele problema e que queira efetivamente receber uma ligação para solucionar aquele problema. Então, esse é o caminho da cold call. Mas os vendedores são resistentes muito em função disso, né? Que é uma ligação intrusiva e, em função disso, envolve muita resiliência, né? E aí acaba tendo esse impacto. Outra coisa importante também, que acaba afastando os vendedores, é porque você tem que passar pelo gatekeeper até chegar no interlocutor. Você não vai fazer a cold call, muitas vezes, e vai falar direto com o interlocutor, com o tomador de decisão. Não, vai falar com a secretária Pitbull, que a gente comentou, vai conversar com algum analista, alguém que vai tentar te prender na ligação, alguém que não vai querer passar a ligação, e você vai ter que conversar e acabar fazendo alguma coisa para conseguir passar para a etapa seguinte. Então, essa barreira do gatekeeper também acaba fazendo com que os vendedores sejam resistentes à cold call. Outra coisa importante também é que apresenta uma taxa de conversão mais baixa, né, do que o inbound. Por exemplo, o inbound, o lead já vem interessado no seu produto, então aumenta a taxa de conversão. A cold call é uma conversão mais baixa. E ainda um outro ponto que também acaba atrapalhando é que muitas vezes as listas fornecem números de telefone errados. Isso frustra o vendedor, acaba fazendo com que ele não queira ligar mais. Então, todos esses são fatores que acabam impedindo, né, atrapalhando o vendedor a fazer cold call, mas que são
fatores que podem ser contornados, né? Claro. E números errados, pô, trabalha com uma lista boa, com qualidade boa, valida o telefone antes, né? Então, esses fatores muitas vezes podem ser contornados para fazer a cold call realmente funcionar. Eu até estava, enquanto você falava, estava tentando me lembrar do nome do livro, cara, muito bom que eu li, é Inteligência Emocional em Vendas. É um livro preto, assim, com umas letras vermelhas. Cara, ele trata muito dessa parte emocional, da comunicação, da estratégia, né? E a comunicação, para mim, é a principal competência de um vendedor, né? Seja Perfeito. vendedor, pré-venda ou não, mas é como é que ele faz, como é que ele joga com o cliente, desde aquela ligação de 2 minutos até uma reunião densa com diretoria, né? Uma dica que eu dou ali, aproveitando, esse livro é muito legal, Inteligência Emocional em Venda. Legal, bacana. Cara, e... Bom, a gente está, não sei se tu queria comentar mais alguma coisa, mas a gente está com o tempo um pouco estourado e a gente tem algumas perguntas ali que o pessoal colocou no YouTube. Não sei se tu quer beleza. comentar mais alguma coisa, Leandro. Não. Toca o baile aí. Vamos para as perguntas, então. Então, vamos ver o que o pessoal colocou de perguntas. Né? Tá aqui no YouTube. Vamos lá. O Vilmar Zacaron colocou: na nossa empresa, G-Info, estamos num processo de ampliação da equipe de vendas, uma estratégia de mercado. Eu gostaria de orientações para definir a comissão do pessoal nas etapas do funil. Né? Então, ele quer saber de comissões envolvendo as etapas do funil. Responde essa, Leandro? Pode ser. Não sei se é exatamente isso que ele está questionando, mas eu acho assim, se a gente tem uma etapa de qualificação, né, onde vai atuar um SDR, a gente pode trabalhar com um formato de bônus, né? Então, na própria Cimark, a gente tem um bônus para quem agenda uma reunião para o sales rep, para o vendedor, e esse agendamento deu venda, né? Não é só agendar, porque se você colocar só para agendar, né, vai entrar cliente sem fit. Então, acho que é legal você ter uma comissão para o agendamento, né, que virou venda, e você ter a comissão, né, tradicional para o vendedor. Valores, cara, isso vai muito de negócio para negócio, né? Difícil falar em valores aqui. Mas eu acho assim, não dá para inventar moda, sabe? Criar um modelo muito diferente do mercado. Quando você começa a inventar muita coisa diferente, eu acho que não é legal. Tenta fazer uma coisa tradicional e inovar um pouco em cima do tradicional. Legal, bacana. O Ronaldo Barros, ele botou: qual é o valor em porcentagem que o mercado tem praticado para pagar a comissão dos vendedores por venda realizada? Bom, isso é que nem o Leandro comentou agora, depende muito de negócio para negócio, em termos percentuais, porque isso depende da necessidade do negócio, né? Eu já vi comissões sendo pagas de 1% da venda, de 10% da venda, então isso assim, é um range, né? Uma amplitude muito grande de variabilidade que não dá para se setar um número apenas, é 2, é 5, não. Isso realmente pode variar muito assim a comissão, dependendo de negócio para negócio. Já vi negócio sendo comissionado pelo lucro que gera, não pelo volume. Então, essa é uma variabilidade muito grande. No mercado de software, viu, Paulo, eu acho que dá para levar uma consideração para quem trabalha com contratos recorrentes, em torno de 5%, é um dos números, varia bastante, mas em torno de 5% na remuneração anual que vai ter um contrato. Então, você pega o ciclo médio que aquele cliente fica contigo. O cliente costuma ficar 1 ano, né? Você faz o faturamento e pega lá, vamos supor, em torno de 3% a 5% que esse cliente vai remunerar. Né? É uma medida, só para dar algum número, né? Tá, entendi, perfeito. A Cássia Salomão pergunta: qual é o nome do livro indicado para aquisição de leads? Tu lembra dessa, Leandro? Foi tu que Eu acho que é o que você falou antes. Você citou um livro, né? Tá. Cássia, é o Traction, né? Traction, tração. Eu não sei se tem a versão em português, mas é um livro muito bom que fala dos 15 ou 16 canais de aquisição de livros. É esse livro mesmo. Legal. Próximo. A Cássia Salomão de novo. Uma das maiores dificuldades que encontro é conseguir falar com o interlocutor.
Você recomenda alguma abordagem para chegar ao interlocutor de forma mais efetiva? Essa pergunta é muito boa. Deixa eu falar uma abordagem que eu aprendi com um cliente meu. Né? Ele queria falar com o interlocutor, daí tinha dificuldade, não conseguia. Então ele chegava na secretária, no analista, enfim, no gatekeeper, né? E dizia assim, não, olha, o negócio é o seguinte, eu quero falar com fulano de tal, né, que é diretor de TI, diretor comercial, enfim, porque eu tenho um ingresso para um evento, eu tenho um convite para um evento para ele participar. Diz que essa técnica assim, do evento, para o gatekeeper, facilita muito a passagem. Mas aí você não pode dar migué, né? Tem que ter o evento mesmo para passar. Essa é uma das técnicas. Não sei se tu tem mais ideias aí, Leandro. Cara, eu vou dar uma dica que parece bobagem, mas funciona. Nome e sobrenome. Ligou para o cliente, não faz muita cena, eu gostaria de falar com fulano. Não. Alô, eu gostaria de falar com o gerente de vendas, ou se sabe o nome, o Paulo. Quero falar com o Paulo. Quem está falando? Aqui é o Leandro Secato. Cara, usa o teu nome e sobrenome, fala de uma forma concisa e não passa a sensação que você está pedindo favor, entendeu? E quando você usa o nome e sobrenome, a pessoa lá dá a entender que o interlocutor, no caso o diretor dela, se for o caso, ele te conhece. Aí ela já passa, olha, é o fulano de tal que quer falar com o senhor. Aí já pensa, quem é o fulano de tal? Me passa a ligação aí que eu vou falar com ele. Cara, usa nome e sobrenome e fala de uma forma despretensiosa, né? Uma forma tranquila ou objetiva. Essa dica é boa mesmo. Acho que falar de forma tranquila, né, com naturalidade, como se conhecesse a pessoa. Eu quero passar, eu quero conversar com o fulano de tal. Eu acho que falar com essa naturalidade ajuda bastante mesmo. Tá, eu não vou conseguir responder todas as perguntas aqui, que o nosso tempo está estourando, mas acho que vamos para mais uma ou duas aqui. Tá. Do Ronaldo Barros, a cada 10 propostas comerciais enviadas para os clientes, quantas propostas é comum ou aceitável fechar? Isso depende muito do negócio, da conversão. A gente, por exemplo, na etapa em contratação, na última etapa do nosso funil de vendas, a gente fecha 90 e poucos %. Mas aí é o cara que já está fechando. Né? Mas de proposta comercial enviada, seria etapas anteriores no funil, eu acho que a gente giraria aí em torno de 40%, 50% de fechamento. Eu não sei como é que é esse número para ti, Leandro. Nós estamos um pouquinho mais, até entre 50% e 60%. Eu me impressionei até um tempo atrás, quando eu olhei para esse número, mas a gente tem conseguido. Eu acho que isso é resultado de um trabalho bem feito de qualificação, de divisão de papéis. Quer dizer, a gente traz um lead para uma apresentação, que é o lead que está lá no topo da pirâmide em termos de qualificação. Eu costumo dizer que o lead que tem tudo a ver para comprar o teu pedido, o teu produto ou serviço, ele é o lead cereja do bolo, é a cereja, é aquele cara que precisa do teu serviço, cara, tem o perfil de outros que já te compraram. Então, quanto mais a gente trabalhar esse cara, inclusive se for numa vertical específica de mercado, um segmento, mais efetividade maior vai ser essa taxa. Acho que variando aí nos 50% é um bom número. Legal. Bacana. Vamos para a última pergunta, então. Do Antônio Carvalho. Vocês conhecem empresas de marketing de prospecção? A maioria entrega leads não muito qualificados. O que vocês acham? Alegam muito maiores contatos, cerca de 100 para 1 uma pré-qualificação. Eu acho que o que ele quis falar foi empresas de terceirização de prospecção, né? Aquelas que terceirizam o trabalho de prospecção. Eu conheço algumas, né? Aqui no Sul tem a Brest, em São Paulo tem a Prospect Mais, tem esqueci o nome da outra, do Alexandre, daqui a pouco eu lembro. A Prestos. Então, tem diversas empresas que fazem esse trabalho de prospecção e qualificação, entregando o lead já qualificado e pronto para uma reunião. Na teoria, né? Em alguns casos funciona bem, alguns outros casos esse lead não é tão qualificado assim, não é tão bom, mas eu conheço essas empresas sim, e elas fazem esse trabalho. Tem que testar, né? O caso aqui é testar. Testa a empresa, testa o processo dela e testa a qualidade dos leads que ela gera. Uhum. Acho que é isso, então. Beleza. A gente respondeu aqui as perguntas que a gente conseguiu. O tempo estourou. Pessoal, queria agradecer a audiência, agradecer aí
o Leandro também por aceitar o convite, pelo bate-papo, muito bacana, aprendi bastante. Pessoal, obrigado aí por nos escutarem, por mandarem perguntas, a gente trocar essa ideia. A gente falou bastante de funil de vendas, de prospecção, qualificação, fechamento, papo bem bacana. Então, muito obrigado para todo mundo aí. E, Leandro, tua palavra final aí. Bom, quero só agradecer aí, Paulo, o convite, foi bem legal, também aprendo muito aí com vocês, desde a primeira vez que eu tive na Econodata aí, quando você falou, hoje nos 5 milhões de visitas, eu não me lembro qual era o número que tinha aquela vez, mas eu me senti uma formiga quando eu olhei e digo, cara, como é que eles já têm essa visibilidade? Eu acho muito legal o trabalho de vocês. E a única dica que eu queria deixar assim para encerrar para o pessoal é se envolva no processo. Não tenta terceirizar tudo, sabe? Terceirizar o agendamento, terceirizar as atividades. A competência da inteligência de vendas tem que estar dentro da tua empresa. Algumas coisas a gente pega de fora, mas assim, a equipe comercial toda tem que conhecer muito bem qual é a forma mais adequada de vender o produto da empresa, né? Pega um modelo de gestão que o mercado está adotando, olha as boas práticas. E outra coisa, esquece das verdades, né? Tem muito gestor que diz assim, não, isso não funciona, ou isso eu já testei 50 vezes e funciona, sabe? Cara, esquece as tuas verdades. Porque se tem alguma coisa que está dando certo para os outros, ou que alguém está te falando muito, talvez seja uma famosa quebra de paradigma, né? Então, fica aberto aí para novidades. E agradeço, então, toda a participação aí do pessoal. Legal. Então tá. Obrigado novamente, Leandro, aí, por aceitar o convite, pelo bate-papo. Pessoal, muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Um abraço. É. É.